quem fala é José Roberto. E nós vamos aqui falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele surgiu com a necessidade de ampliação do conjunto dos números naturais. Devido a algumas necessidades da matemática, para você representar certas grandezas matemáticas, surgiu a necessidade da criação desses números inteiros, que são os números naturais com acréscimo dos números negativos. Aqui está o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, ou 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim infinitamente. Esse é o conjunto dos números naturais. E aqui temos os elementos do conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z, e ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais, que, devido às necessidades e à evolução da matemática nas civilizações, surgiu a necessidade do domínio dos números negativos. Atualmente é bastante comum percebermos a presença desses números negativos como uma medida de temperatura, por exemplo, menos 3 graus abaixo de zero. Nas relações monetárias, por exemplo, você teve um prejuízo na sua conta de menos 10 mil reais, de altitude, de profundidade, também você utiliza os números negativos. Bom, aqui está o conjunto, a representação, né, do conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Os números inteiros na verdade, um número natural com o sinal negativo. Bom, aqui nós temos o subconjunto dos números inteiros. Esse subconjunto é um conjunto que está incluído ou incluso nos números inteiros ou parte dos números inteiros. E aí que temos alguns exemplos desses subconjuntos, como, por exemplo, o subconjunto dos números pares, dos números inteiros pares, que é menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Quando dizemos P está em Z, ou está contido em Z, vai ler-se dessa forma, que P está contido em Z. O que quer dizer? Que o conjunto dos números pares ele está dentro, é uma parte dos números inteiros. Existem alguns símbolos essenciais para a criação de subconjuntos de Z, aí, como, por exemplo, o mais, o menos e o asterisco, que significam, respectivamente, positivo, negativo e não nulo. E aqui estão os exemplos abaixo. O Z, que é o símbolo dos números inteiros com a estrelinha, está dizendo que é o conjunto dos números o subconjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem a presença do zero. Aí vai menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, aí se exclui o zero, e esse aí é o Z com asterisco. O Z mais é o subconjunto dos números inteiros, agora só que esse subconjunto é apenas com os elementos positivos. Z menos é um subconjunto dos números inteiros só com os elementos negativos, ou só com os números negativos. O Z mais com o asterisco são os números, é um subconjunto dos números inteiros que ele tem apenas os números positivos sem a presença do zero. E o Z menos com asterisco é o conjunto ou subconjunto dos números inteiros negativos sem a presença do zero, ou seja, o subconjunto dos números negativos não nulos. A representação na reta numérica. Veja, para fazermos a representação dos números inteiros na reta, consideramos como origem o meio da reta, que é onde está localizado o número zero. À direita do zero, nós temos os números positivos, e à sua esquerda, ou à esquerda do zero, nós temos os números negativos. Todo número inteiro possui um sucessor e um antecessor. A ideia do sucessor é aquele que vem logo mais, é o mais próximo à direita daquele número. E o antecessor é o mais próximo à esquerda deste número. Assim como os números naturais, o sucessor é o que vem depois e o antecessor que vem antes daquele número, né?
Por exemplo, o sucessor de zero, qual é o sucessor de zero? É o que vem logo à sua direita, mais próximo à sua direita. E o antecessor de zero que vem à sua esquerda. À sua esquerda. Para encontrarmos o sucessor de um número na reta, andamos uma unidade para a direita e para encontrarmos o seu antecessor, andamos uma unidade para a esquerda. Uma confusão que é feita é com relação aos números negativos. A regra é sempre a mesma. Sucessor é o que vem à direita e antecessor o que vem à esquerda. No caso dos números negativos, a gente tem sempre a noção de que o sucessor vai aumentar o módulo, mas não é o que acontece nos números negativos. Veja, nos números negativos, o que vem à direita é sempre um módulo inferior, e o que vem à esquerda é um módulo superior. Então, repare, menos 2, qual o mais próximo à sua direita? É o menos 1. Portanto, o menos 1 é o sucessor de menos 2. E o antecessor que vem antes é o menos 3, o que está à sua esquerda. Bom, a ideia de oposto simétrico. O número que está na mesma distância da origem da reta numérica é conhecido como oposto simétrico de um número, seja n um número inteiro. O oposto de n é igual a menos n. Bom, assim, o oposto de um número é aquele que está à mesma distância do zero, porém no outro sentido, no sentido oposto. Exemplo, o número 2. Qual o oposto do número 2? Veja, do 2 para o zero são 2 unidades. E qual é que está no sentido oposto ao zero, que tem também 2 unidades? Ó, 1, 2 é o menos 2. Então, o oposto de 2 é justamente o menos 2. Assim como o oposto de menos 2 é 2, positivo. O oposto de 4, olha, 1, 2, 3, 4, chegando ao zero, é o que está à sua esquerda também, com a distância de 4, que é o menos 4. Então, menos 4 é o oposto de 4, assim como 4 é o oposto de menos 4. Módulo ou valor absoluto de um número, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro, a distância do ponto que representa deste número até a origem. Então, o módulo nada mais é que essa distância até a origem. Bom, essa distância até a origem. Ambos os lados. O módulo é essa distância aqui. Então, o valor absoluto de menos 3 é 3, ou seja, o módulo de menos 3 é 3, porque 3 é a distância do menos 3 até o zero. O módulo ou valor absoluto de mais 9 é 9, ou seja, o módulo de mais 9 é 9, que é a distância para o zero. O módulo de zero é zero, porque está no mesmo lugar, não tem distância nenhuma. E o valor absoluto de menos 20 é 20, ou seja, o módulo de menos 20 é 20. O módulo de um número diferente de zero é sempre positivo. Sempre positivo. Agora nós vamos tratar da comparação de dois números inteiros. Lembrando que comparar dois números inteiros é dizer se esses números têm o mesmo valor, se um número é menor ou maior que o outro número. Isso é uma comparação entre os números inteiros. Bom, e aí a gente tem algumas situações. Por exemplo, o zero é sempre menor que qualquer número positivo e maior que qualquer número negativo. Zero é sempre menor que número negativo, menor que número positivo e maior que número positivo. Aqui tem os exemplos. Ó, zero é maior que menos 2. Por quê? O zero é maior que menos 2, porque o menos 2 é um número negativo. Menos 20 é menor que zero. Por quê? Menos 20 é menor que zero, porque menos 20 é um número negativo. E todo número negativo, seja ele qual for, é sempre menor que zero. 1 milhão ou menos 1 milhão é menor que zero. 1 trilhão ou menos 1 trilhão é menor que zero. 3 é maior que zero. Por quê? 3 é positivo. E todo número positivo é sempre maior que zero. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, sendo positivo, é maior que zero. Ainda
falando em comparação de números inteiros, o número positivo é sempre maior que o número negativo. E, por óbvio, o número negativo é sempre menor que o número positivo. E aqui tem os exemplos. Ó, 2 é maior que menos 3, porque 2 é positivo e menos 3 é negativo. Então, todo número positivo é maior que o número negativo. Menos 2 é menor que mais 5, porque todo número negativo, no caso menos 2, é menor que o número positivo, no caso mais 5. Ainda comparando os números inteiros, na comparação entre dois números positivos, aquele que está mais distante de zero é o maior. Podemos dizer também que aquele que possui um maior módulo será o maior entre eles. Então, portanto, 4 é maior que 1. Por quê? Porque 4 está mais distante de zero do que 1. Ou mesmo 4 tem um módulo maior que 1. 5 é menor que 10, pelo mesmo motivo. 10 está mais distante de 5, ou está mais distante de 0 do que 5. Ou 5 tem menor número, ou tem menor módulo do que 10. Ainda comparando, e por último, para finalizarmos, entre dois números negativos, precisamos saber que quanto mais próximo de zero, maior será o número, ou seja, aquele número que possui menor módulo é maior deles. Ou seja, entre números negativos é o oposto entre números positivos. Quem tem o maior módulo, esse número é o menor. Quem está mais próximo de zero, esse é o maior. Aqui nós temos exemplo, esses dois exemplos. Menos 10 é menor que menos 1. Por quê? Porque menos 10 está mais distante do zero do que menos 1. Ou menos 10 tem maior módulo do que menos 1. Menos 4 é maior que menos 9. Por quê? Porque menos 4 está mais próximo de zero do que menos 9. Ou mesmo, menos 4 tem o menor módulo do que menos 9. É isso aí. É o que nós tínhamos sobre números inteiros. Nós falamos aqui sobre a necessidade de criarmos, de as civilizações criarmos os números inteiros, que é um acréscimo dos números naturais. São os números naturais com sinal negativo, né? Ou é o conjunto dos números naturais mais os mesmos números naturais com o sinal negativo. Esse é o conjunto dos números inteiros. Falamos sobre oposto, falamos sobre módulo, falamos e comparamos aqui os números inteiros. Aí, espero que tenha sido claro. Um abraço e todos fiquem com Deus.